Eu falo para vocês que sempre dá para piorar, não falo? Não é porque eu sou pessimista, não, é que sempre dá para piorar mesmo. Olha a Lorena Vieira, ela do Banco Itaú foi para a delegacia porque acharam que ela não poderia ter aquele dinheiro na conta dela, que provavelmente era uma fraude. Agora veio a notícia de que o RG dela era falso. Quer dizer, ela falsificou o próprio RG para ir na própria conta dela sacar um dinheiro que é dela. Parece piada, não é? Mas o Brasil de 2020 não é para amadores. Eu vou explicar para você o que aconteceu. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez no canal, dá essa força pra gente que a gente está quase 100 mil. Se inscreve no canal e se quiser contribuir, você pode se tornar membro, R$ 7,99. Aí fica a seu critério. Fechou? Olha, eu falo para vocês que parece piada. O Brasil virou um grande hospício. Porque a Lorena Vieira, que é a esposa do DJ Renan da Penha, foi ao banco na quinta-feira com o cartão que estava bloqueado e foi sacar R$ 1.500 da conta dela. No banco decidiram que aquele dinheiro que ela tinha na conta não era compatível, que aquilo provavelmente era uma fraude, mas não disseram isso, deixaram ela esperando lá até o banco fechar. A hora que o banco fechou, chegou a polícia e levaram ela presa, ela teve que prestar depoimento. Conclusão, fizeram uma perícia no RG dela, porque no RG dela ela tá com o cabelo liso e ela estava no momento com o cabelo crespo. E a polícia do Rio de Janeiro parece que está se especializando em fazer perícias relâmpago, né? Porque de um dia para o outro o RG dela foi periciado e foi concluído que é falso. Eu juro para vocês que eu vi essa notícia no Twitter do SBT Rio. Primeiro eu achei que fosse mentira. Eu falei, alguém inventou isso aqui não é o SBT Rio. Ou então que fosse algum site de zoeira, né? Que alguém fez isso para zoar. Porque não faz o menor sentido. Aí eu fui ver se era o Twitter realmente do SBT Rio e era. Era o Twitter oficial do SBT, da televisão do Rio de Janeiro. Olha que situação absurda. Dizer que ela falsificou o próprio RG dela para ir na conta dela tirar dinheiro que é dela. Por que você falsificaria um documento? Para e pensa. Normalmente as pessoas falsificam um documento porque querem fazer alguma coisa errada e não querem usar o próprio nome por motivos óbvios. Então você faz um documento falso com o nome de outra pessoa, com foto de outra pessoa, mas não. Disseram que ela falsificou o próprio RG dela para ir no banco dela sacar um dinheiro que é dela. Isso faz algum sentido? Parece o Lula que está sendo denunciado por ter invadido um apartamento que diziam que era dele enquanto ele estava preso, né? Faz sentido. O que está acontecendo com o Brasil, gente? Onde que nós vamos chegar desse jeito? Como que ela falsificou um RG dela para ir na conta dela sacar um dinheiro que é dela? Mas agora tem mais essa notícia acontecendo. E aí eu fico muito triste, porque sempre vem uma repercussão. Eu já vi vários youtubers aqui, pessoas que têm canais, pessoas até de esquerda mesmo, que querem incrivelmente, por incrível que pareça, passar pano para essa situação. Dizer que isso não é racismo porque banco olha dinheiro e o dinheiro do branco é igualzinho o dinheiro do negro. Então o branco jamais faria isso se ele está vendo que a pessoa tem dinheiro lá. Isso foi um procedimento padrão de segurança. Isso me dá nervoso. Porque, primeiro, uma pessoa branca que nunca passou por isso deveria tentar aprender com quem passou. Né? Eu não acho que não deva participar da discussão. Deve participar da discussão. Toda pessoa deve participar dessa discussão. Mas você não pode querer ter a palavra final, você não pode querer dar a martelada e decretar isso é racismo, isso não foi, sendo que você nunca passou por isso. Porque quem já passou sabe que você para naquela porta giratória do banco e falam que é porque tá de boné, falam que é por causa da calça que é larga, falam que é porque tá com moletom e você sabe que não é. Você sabe por que o táxi à noite não quer parar para você. Sabe, você sabe por que se você correr entre os carros numa rua vai todo mundo ficar preocupado. Né? Se você entrar num ônibus e mexer no bolso, as pessoas ficam preocupadas.
Então só quem passa que sabe, quem nunca passou vai minimizar, vai falar assim, ah não, isso é mimimi, isso não acontece, sempre vai querer minimizar a situação, mas não, é porque quem passa sabe, você sabe os olhares que você recebe, e no caso dela, é muito estranho você falar assim que, ai, o dinheiro tanto faz se é de rico ou se é de pobre, porque tem gente que tem a seguinte ilusão, vocês já ouviram isso. No Brasil, não existe preconceito racial. O preconceito no Brasil é social, porque o negro, quando ele ascende, aí ele passa a ser respeitado como branco. É o pobre que sofre preconceito. Seria bom se fosse verdade, né? Você livraria das suas costas o peso do racismo, mas não é verdade. Quando você ascende, o preconceito é até pior, porque é lógico, você começa a frequentar os ambientes das pessoas que não te aceitam lá, das pessoas que te querem como subalterno. Você pode ir lá para trabalhar, para limpar o chão, mas não para estar entre as pessoas. Aquele lugar não é para você. O racismo aumenta quando você ascende. E não é verdade que você é mais bem tratado. Olha outra situação, por exemplo, que aconteceu em Salvador com o Crispim. Se ele não saiu gemado, eu não vou. Ai, meu Deus. Ei! Para! Peraí, deixa. Ele vai. Ele vai. Não, calma. Vai. Larga. Vai na boa. O Andiminó! Vai na boa. Você vai pra delegacia. Vai na boa. Ué, pode levar de menor pra delegacia? Eu tenho 15 anos. Sim. Ué, Vai na boa. Foi ele que ele chamou pra cá, foi? eu tô indo pra casa com ele. Foi ele que ele chamou pra cá? Tá vendo aí? Eu mostro você bonito. Vai na boa, velho. Pois é, só um trechinho porque é muito chocante a cena, mas assim, é um empresário que chegou no banco, ficou até o banco fechar, não foi atendido e ele falou, preciso resolver meu problema, me atende aqui, eu não vou sair se você não me atender. Chamaram a polícia para ele e ele foi estrangulado ali. Quer dizer, você não vê essas cenas acontecerem com pessoas brancas. Você pode falar o que você quiser, mas você não tem uma cena dessas com pessoas brancas. Quando você vê aquele menino que foi sufocado até a morte no supermercado, é sempre negro. Não acontece isso com o loirinho. Graças a Deus que não acontece isso com o loirinho, mas com o negro acontece. Sempre chamam a polícia, sempre vai preso e parece que quanto mais dinheiro a pessoa tem, o ódio é ainda maior. Aí é que eles não têm pena, aí que querem ver a pessoa cair, sabe? E dizer também, cá pra nós, hein? Dizer que é procedimento padrão do banco. O banco viu um dinheiro lá, achou que era uma movimentação estranha e chamou a polícia. Gente, sabe quem que tinha conta no Banco Itaú? O Queiroz. A conta que o Queiroz recebia depósito de todo mundo e depois saía depositando para a família Bolsonaro era uma conta do Banco Itaú. Quando que o Banco Itaú chamou a polícia para ele? Quando que o Queiroz já teve que se explicar nesse país? Agora vem dizer que com a moça foi um procedimento padrão de segurança? Eles fazem isso com todo mundo desde quando? O Queiroz está até hoje andando por aí, movimentando milhão para lá e para cá, dinheiro sabidamente ilícito. Cadê o procedimento de segurança do banco? Sabe? E aí a gente vê pessoas assim, poxa, pessoas até que a gente admira, que eu não vou citar nome aqui porque não é motivo de treta, não quero fazer briga com ninguém, mas é esclarecimento mesmo, eu quero esclarecer essas pessoas. Gente, você não pode achar que um banco não faria isso porque o banco quer dinheiro. Faz sim, porque não valoriza a pessoa que está lá, porque as pessoas olham de cima para baixo e olham diferente. Tá? As regras são diferentes, a lei é aplicada diferente. Você não vê chamar a polícia se o cara não for negro. Eles têm prazer de chamar, têm prazer de ver. E você pode reparar que mesmo, por exemplo, no caso do Crispim de Salvador, os policiais que atracaram ele também eram negros. Porque é a mentalidade da corporação, é a mentalidade da estrutura. Isso se chama racismo estrutural. Ele não está fazendo aquilo porque é um impulso dele, mas ele sabe que aonde ele está é aquilo que ele tem que fazer, que a norma é aquela que ele tem que seguir. Então o segurança pode te tratar mal e te prender na porta, mesmo ele sendo negro, porque ele sabe que ele está lá para isso. A função dele é essa é a mentalidade, você entende?
Racismo estrutural quer dizer, essa é a mentalidade. Então, se você for uma pessoa branca que tem um canal de YouTube, que gosta de dar opinião, você é bem-vindo para o debate. Até porque tem gente que pensa assim, olha só, ai, eu não quero nem falar sobre isso porque eu não sou negro, então isso não é comigo, não vou nem me meter. Pelo contrário, tá? Ó, didaticamente falando, o racismo não é um problema das pessoas negras. O racismo é um problema das pessoas brancas. Foram pessoas brancas que inventaram o racismo e são pessoas brancas que têm que resolver. Vocês têm que resolver o seu próprio racismo. O racismo foi inventado para prejudicar pessoas negras, mas não foram os negros que inventaram. Não é um problema dos negros. Eles sofrem com isso, mas é um problema dos brancos. Vocês têm que discutir sentando e ouvindo para entender no que vocês têm que mudar. Onde o procedimento tem que mudar, onde o entendimento tem que ser outro. E não querendo decidir, eu não acho que ali foi racismo não, porque num banco, o banco só quer dinheiro das pessoas, ele jamais... Meu querido, sente com uma pessoa e converse com ela. Esse é o momento de exercitar a empatia, tá? Porque assim, só quem passou sabe. Só quem passa pela humilhação é quem sabe. Só quem sofre os olhares sabe. E não é fácil. Tá? Eu mesmo já passei por tanta situação, se vocês soubessem, dando aula em escola particular e às vezes pai de aluno chegar e perguntar se eu sou estrangeiro. Já me perguntaram se eu era estrangeiro. Porque se eu fosse brasileiro não era para eu estar ali. Por que eu estou fazendo ali se eu sou brasileiro? Eu tinha que estar ou na segurança ou na limpeza. Sabe, para ser um professor de inglês ou de francês, pior ainda, eu tinha que ser estrangeiro para estar ali. Então, assim, a gente começa a ver todo dia isso e dói, sabe? Dói e você tem filho e você vai ter neto um dia e você não quer que as pessoas passem por isso. Então, exercite a sua empatia, ouça as pessoas, não queira ter a palavra final sobre uma coisa que você nunca passou. Eu não acredito que seja porque o banco não faria. Quem tá lá é que sabe. Tá bom? Exercita um pouco mais a empatia porque dá para resolver se a gente sentar e ouvir. Valeu, meu povo? Um grande abraço para vocês e eu já fui.